mais saúde e qualidade de vida. Para um melhor estilo de vida. Dicas sobre alimentação, atividades físicas. Vida Plena. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um programa Vida Plena. Saiba, querido amigo, que é um prazer ter a sua companhia sempre aí do outro lado, na frequência de bênçãos 93.9 em FM. Está a começar mais um programa Vida Plena e hoje nós temos uma convidada especial, que é a doutora Rosana Alves. Seja muito bem-vinda, doutora. Honra-me estar aqui, sejam todos muito bem-vindos a este programa. Você, como ouvinte, com certeza vai ser muito abençoado e vai receber muita informação relevante para a sua vida. Exatamente, a doutora Rosana, ela é psicóloga e neurocientista, está aqui para falar sobre a privação do sono. Você sabe o que é a privação do sono? Será que você tem problemas para dormir? Será que sabe quais são os impactos da privação do sono no cérebro? Se não, esse é o momento de você ficar ligado aqui nesta frequência e convidar os seus amigos. Chame os seus amigos, chame os seus vizinhos, os seus colegas de trabalho, porque o programa de hoje está imperdível. Isso mesmo, chama o número de pessoas que você puder. Mas se por acaso você tem algum parente fora de Angola, fora de Luanda, não tem problema. Esse programa também está a passar agora no nosso site. É só acessar radioadventos.ao e clicar naquela aba Ouvir Agora e você vai estar por dentro desse programa e compartilhar para as pessoas que estão também fora de Angola e em outras províncias. Mas antes vamos ouvir uma bela canção de Ben Gonga, Ele é Deus. Me leva a dor e a dor na solidão. A alegria do coração de repente cai ao chão. A fraqueza vem cá dizer que não há passos que eu possa dar. O inimigo quer convencer-me que não tem como a Deus chegar. Então eu abro meu coração, convidando Deus a entrar, e as promessas que um dia fez, hoje em mim vem realizar. Não há Deus como o nosso Deus, não há Rei como o nosso Rei. Ele faz o mar se acalmar, Ele faz o cego enxergar. Ele Densa neblina invade meus olhos, incentivando-me a voltar. Todos passam em frente e três para trás, parece impossível a meta cortar. O inimigo vem cá dizer que não há passos que eu possa dar. Então clama a Deus de Abraão, Santo, Santo, vem me ajudar. Não há Deus, não há Rei. Ele faz o mar se acalmar, Ele faz o céu
Outra doutora, mais uma vez, seja muito bem-vinda. E hoje nós vamos falar sobre a privação de sono. E gostaria que a doutora começasse por definir o que é, afinal de contas, a privação de sono. Bem, quando a gente fala desse assunto, é muito importante que a gente pelo menos tenha a impressão de que alguém que está nos ouvindo sofre com alguma dificuldade para dormir, né? Porque nós vemos que a porcentagem de pessoas ao redor do mundo que não dormem direito está entre 30% a 50% da população mundial. É um número muito alto, né? Quando a gente fala de privação de sono, nós podemos ter essa privação porque a pessoa não foi dormir mesmo, porque a agenda dela é muito corrida, ela trabalha, ela estuda, tem filhos, etc., mas pode ser também porque ela não conseguiu descansar por conta de algum distúrbio do sono, tá? Então, alguém que não conseguiu porque tem uma síndrome das pernas inquietas, ou tem um bruxismo, ou tem mesmo a apneia do sono, que é aquela parada respiratória que a pessoa tem enquanto dorme, curtinha, né? Mas ela muitas vezes nem percebe, mas ela tem. Então, quando a pessoa está em falta com o seu sono, ela não dormiu o suficiente. Ok. E doutora, então qual é a importância do sono para o cérebro? Já que ele existe, eu creio que Deus criou porque tem alguma importância. Então, qual é a importância do sono para o nosso cérebro? E o que acontece quando existe essa ausência? Quais são as sequelas, né, que deixam no nosso cérebro? Olha, o sono é importante para a vida. Se não fosse importante, não precisaríamos passar, pelo menos durante a vida adulta, 1/3 da nossa existência dormindo. Olha que importante. O sono é importante para que a vida aconteça. Para que a vida aconteça, seja mesmo para estarmos vivos, ou seja para que a gente possa realizar de forma adequada as nossas atividades do momento que nós estamos acordados. Olha, o recorde de alguém que conseguiu ficar sem dormir dias seguidos foi de 11 dias e algumas horas. Olha só, para a gente ter noção de como é importante dormir. Então, esse é o recorde mundial. Quando nós olhamos, o sono é importante para tudo. Para os nossos hormônios, para a nossa saúde física de uma forma geral, até mesmo controle de diabetes, hipertensão, doenças como Alzheimer, Parkinson. Quantas doenças, mesmo da infância, da velhice, elas podem ser, né, a etiologia, a origem delas pode ser a privação do sono. Então, para os nossos relacionamentos é super importante o sono. Como assim? Sim, quando a gente não dorme direito, pode aumentar a nossa irritabilidade e a agressividade. Nossa. Então, as pessoas que não dormem, elas têm uma tendência maior de serem brigonas, por exemplo. Né? Então, tem paciência para nada. Tem paciência para nada. Então, a gente até brinca, ai, tá bravo? Vai dormir. Porque quando a gente dorme, claro, né? Uma Acorda brincadeira mais calmo. mas a gente acorda mais calmo. O cérebro tem mais condições de pensar. Então, quando a gente olha, por exemplo, na privação de sono, nós temos um afetar, por exemplo, né, um prejuízo para a córtex pré-frontal, que é bem nessa região da nossa testa, tá? Essa parte mais externa do cérebro, né, aquela parte toda enrugadinha que a gente fala, que é o nosso córtex, e nessa porção da testa aqui, da frente, é o nosso córtex pré-frontal. E o córtex pré-frontal, ele está envolvido, entre outras atividades, com a nossa tomada de decisão. E com o controle do impulso. Então, a nossa regulação emocional, que a gente fala que é o nosso controle inibitório, de não fazer as coisas ali, né, sem pensar, depende de córtex pré-frontal. E quando nós estamos em privação de sono, o funcionamento do córtex pré-frontal fica prejudicado. Então, é como se a gente tivesse menos capacidade, e é isso mesmo, de uma tomada de decisão mais certa, de pensar antes de agir. Então, é importante para tudo, até mesmo para a gente envelhecer com saúde. Olha só. E até mesmo retardar o envelhecimento. Isso tudo depende do nosso sono. A doutora falou no início que, ao responder essa questão, que o sono é muito importante para que a gente viva. E no nosso dia a dia, em coisas práticas, de que forma a privação do sono impacta as nossas atividades diárias? Por exemplo, lembrar o endereço ou o nome de alguém. A nossa memória, ela é prejudicada com o sono. A nossa atenção de começar uma atividade e conseguir ficar nela até terminar, por exemplo. Então, na privação de sono, nós perdemos a capacidade do dia a dia. A gente até assim, olha, esbarra mais nas coisas.
porque prejudica, por exemplo, afeta o cerebelo, que a gente fala que é o pequeno cérebro mesmo. Está bem ali perto do tronco, né? Aqui na base do cérebro. Parece uma arvorezinha até assim. E o cerebelo, ele está envolvido com o nosso controle motor, até com o nosso andar, né? Se você tem, por exemplo, uma lesão de cerebelo, você pode ter dificuldade para andar, para marcha, né? Você tem, às vezes, aquele andar de pato que falam. Quando alguém está, por exemplo, sob efeito do álcool, ela não tem dificuldade para andar, porque o cerebelo é afetado, entendeu? Então, até para o que parece que é simples, até para a gente andar é mais difícil, para lembrar do que a gente precisa lembrar. Então, tudo pode ser prejudicado pela privação do sono. Então pode ser comparado, por exemplo, como uma pessoa que consome álcool e está meio bêbada? Exatamente isso. A gente fala que uma pessoa em 19 horas acordada, ou seja, ou ela dormiu só 5 horas ou ela vai dormir só 5 horas, é como se ela estivesse com mais embriagada do que alguém com 0,8 grama de álcool no sangue, Nossa, que corresponde a 3 doses de uísque, ou 3 taças de vinho, ou 4 copos de cerveja. O sono é muito importante. É extremamente importante. E para a saúde mental, doutora, de que forma a privação do sono afeta as nossas emoções, o nosso bem-estar mental? Olha, nós sabemos que em todas as doenças mentais, todas, existe um distúrbio do sono. O sono é extremamente importante para a nossa saúde mental. É tanto que é um estresse. O sono é considerado um estresse grave para o nosso organismo. A gente sempre pensa no estresse, né? Ali no nosso contexto de uma vida profissional agitada, uma agenda muito concorrida, preocupação com contas para pagar. Mas a gente deixa de pensar, ou porque a gente não tem conhecimento, de que o estresse do sono, ele é grave para o nosso organismo, né? Então, nós em laboratório, por exemplo, nós podemos provocar um comportamento tipo ansioso, tipo depressivo, no rato, só com a privação de sono. Entende? Então, por exemplo, quando nós olhamos um paciente bipolar, né, que tem a fase de mania e de depressão, o paciente ele pode ciclar, que é o que a gente fala, para sair de um polo para o outro, sair da normalidade, para, por exemplo, uma mania, ele pode ciclar com apenas uma noite de privação de sono. Então, ele pode entrar na fase de mania com a privação de sono. Então, é extremamente importante. Para que nós tenhamos saúde mental, nós precisamos dormir adequadamente. Ok. Então, doutora, agora eu gostaria que explicasses o que acontece com o nosso cérebro enquanto a gente dorme. Muita coisa legal, né? Por exemplo, a consolidação de memória. Então, a retenção da informação, ela depende das nossas horas de sono. Sem dormir, a gente tem prejuízo de memória. Então, esse é um dos motivos. Síntese de muitas proteínas, de muita, né, que a gente precisa para o nosso corpo, acontece enquanto estamos dormindo. Ok? Por exemplo, quando a gente está dormindo, acontece a faxina no nosso cérebro. Tem um estudo japonês muito importante, que ele mostra que essa faxina do cérebro, ela dura aproximadamente 8 horas. Olha que interessante. Quando a gente está dormindo, o cérebro está fazendo a sua faxina, entre outras funções, porque o cérebro não dorme, né? Ele tem funções diferentes, as ondas cerebrais mudam e etc., mas ele está funcionando o tempo todo. Então, o cérebro precisa de aproximadamente 8 horas para completar toda a sua faxina, tirar a célula que morreu, reparar células. Então, é como se fosse assim, o nosso centro de recuperação de peças, de reparo, acontece enquanto nós estamos dormindo, principalmente, né? Tudo isso que a gente fala é principalmente enquanto estamos dormindo. Então, é extremamente importante. Então, doutora, se por acaso eu não conseguir cumprir essas 8 horas de sono, o meu cérebro não faz a faxina que deveria ser feita, do jeito, então... do jeito certo, não. Então, nós vamos aumentando as nossas vulnerabilidades, né? Por exemplo, a gente fala muito de radicais livres, todo mundo tem medo do radical livre, né? Nossa, porque a origem, né, a etiologia de muitas doenças passam pelos radicais livres. Então, quando a gente não dorme,
o cérebro não consegue, por exemplo, combater os radicais livres da forma que ele deveria fazer. Então, aumentam os radicais livres. Com isso, aumentam as doenças, aumenta a inflamação do cérebro. Pode aumentar. E com o aumento da inflamação do cérebro, aumenta a nossa vulnerabilidade, por exemplo, para doenças neurodegenerativas, como, por exemplo, o Alzheimer. Alzheimer. Muito bem. E, doutora, nós falamos sobre esse tempo, né, de sono que deveríamos ter, pelo menos 8 horas. E aquelas pessoas que, ao dormirem 4 horas, 3 horas, às vezes 6, já se sentem bem, animadas, acordam bem dispostas. Eu, por exemplo, quando durmo pouco, eu acordo muito lerda. Parece que dormi, mas o meu corpo continua cansado. Mas só que existem pessoas que dormem menos horas e já acordam dinâmicas, felizes, pegam. Será que elas estão isentas dessas 8 horas de sono? Olha, nós temos os dormidores curtos, sim, tá? Aquelas pessoas que não precisam das 8 horas, a gente tá falando de um adulto, né? Quando a gente fala de 8 horas. Os adolescentes precisam de mais, E uma as média de crianças, mais 9 ou horas. menos quanto? E as crianças vai depender da idade delas. Então, um bebê pode dormir até 16 horas, 18 horas, né? E eu torço para que o seu bebê durma tanto assim, até para você descansar Eu quando ele também. nascer. Então, existe uma tabelinha, tá? Da quantidade de horas ideais de sono para cada faixa etária, tá? A gente sabe que lá o idoso vai dormir em média 6 horas, mas a gente aceita como normal, porque na velhice ele já vai mesmo diminuindo algumas funções. Mas o ideal seria que, né, conseguisse dormir às 8 horas. Mas a gente já considera normal essa perda de sono na velhice. Enfim, então quando a gente olha, existem os dormidores curtos. Aqueles que precisam de poucas horas. Só que a gente não sabe quem é dormidor curto, assim. Só porque a pessoa não dormiu, entendeu? Sim. Existe um estudo do sono da pessoa. Para saber se aquelas horas são reparadoras mesmo e etc. Porque a nossa percepção, ela pode nos enganar. Você passa tantos anos dormindo pouco que você acha que esse é o seu normal. Então, não, eu acordo animada. Ok, acordo animada. Fica animado o dia inteiro? Então, às vezes, é só o costume, Às não vezes é não é que só realmente... costume. Para muita gente é só o costume. Não é porque de fato seja o que para ela é bom. Então tem gente que fala assim, não, eu acordo super animada. Mas durante o dia tem sono. Não aguenta, o corpo não aguenta. Entendeu? Ela se sente, ela pode não relacionar com o sono, mas ela pode se sentir mais cansada. Mas ela acostumou tanto que ela acha que aquele é o normal dela. Entende? Então tem isso, tem os dormidores curtos sim, que é minoria, ok? A maioria de nós que dorme, daqueles que dormem pouco, não, eu durmo bastante. A daqueles que dormem pouco é por hábito mesmo, por necessidade, tá? E doutora, então, no início a doutora falou sobre os hormônios que são liberados. Quais são esses hormônios que são liberados durante o sono? Principalmente melatonina, né? A melatonina é o hormônio do sono. E a melatonina é um dos hormônios da nossa base de hormônios. A partir dele, outros hormônios são sintetizados, né? São produzidos. Então, a gente tem, por exemplo, se você tem um prejuízo de melatonina, você se torna, por exemplo, mais suscetível ao câncer. Ok. Entende? Então, quando você não tem ali os hormônios, por exemplo, vou falar da melatonina porque é algo muito importante, muito relacionado com o sono. A melatonina, por exemplo, ela está envolvida com a reparação celular. A célula teve um defeitinho, ela ajuda a ir lá a consertar. Aí pensa se a gente não consegue deixar a melatonina nos seus níveis ótimos, porque a gente não foi dormir. Ela é o hormônio do escuro. Então, os seus níveis aumentam quando a gente não está recebendo mais luz sobre os olhos. Ok. Entende? Enquanto a gente está recebendo luz sobre os olhos, o hormônio que tende a ficar mais alto é o cortisol, porque ele é o hormônio da parte clara do dia. Ok. Mas a gente está muito sob a luz artificial, né? O dia já escureceu e nós estamos nos nossos ambientes iluminados, etc. Então, isso vai trazendo um desequilíbrio para o nosso organismo. Entendi, doutora. Então, olha,
o sono é muito importante até para a prevenção de doenças, não é? Sem dúvida. E do envelhecimento, né, gente? Ruga, que não sei vocês são um povo de uma pele linda, maravilhosa, mas assim, as rugas, tudo isso tem muito a ver com o nosso sono. É só a gente ficar um pouquinho de privação do sono que a gente já percebe que a gente fica com olheira, não fica? Exatamente. Os olhos ficam pretos, outros grossos. Exatamente. Então, assim, visivelmente a gente já percebe. E para chegar a gente perceber nos nossos olhos, imagina o que está acontecendo lá atrás, né? Por dentro da gente. Ok. Muito bem. A conversa está muito boa, muito boa. Nós estamos a falar sobre a privação de sono. Se por acaso você sintonizou agora a nossa frequência, hoje nós temos a doutora Rosana Alves. Ela é brasileira, psicóloga e neurocientista. Está aqui a nos ajudar a entender um pouquinho o que acontece quando nós dormimos menos e como nós podemos ajudar a prevenir doenças e como o sono é muito importante no nosso dia a dia, nas nossas atividades. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Rádio Adventos. Angola gosta. Mantenha-se atualizado sobre a programação da Rádio Adventos. O programa Bíblia Responde, que apresenta respostas às suas dúvidas sobre a Bíblia Sagrada, tem novo horário. Acompanhe de segunda a sexta-feira pelas 9 horas. O espaço infantil Universo Candengue. Agora você passa a ouvir segunda a sexta-feira pelas 14 horas. E o espaço reservado a toda mulher, entre mulheres. Agora tem mais tempo. Você acompanha de segunda a sexta-feira, das 15 às 16 horas. E tudo que foi dito, escrito ou noticiado, você continua a acompanhar no programa Conversas Cruciais, de segunda a sexta-feira, pelas 16 horas, pontualmente. Rádio Adventos, a sintonia da esperança. Muito bem, estamos de volta. Esse é o programa Vida Plena, um programa comprometido em levar até si, levar até a sua casa, a sua família, mais saúde e qualidade de vida. E ao meu lado está a doutora Rosana. Seja mais uma vez bem-vinda, doutora, à nossa frequência de bênçãos, à Rádio Adventos. Honra estar aqui. Muito bem. Hoje nós estamos a conversar sobre a privação de sono e se por acaso você perdeu a primeira parte deste programa, não tem problema, é só correr até o nosso YouTube, Rádio Adventos, ou no Facebook e você vai encontrar essa programação. Você também pode encontrar no nosso site radioadventos.ao, que está tudo gravado ali para você poder acompanhar, se quiser repetir e anotar alguma coisinha que perdeu, não tem problema. E também pode compartilhar com os seus amigos, com os seus familiares, com os seus vizinhos, com aquela pessoa que você conhece que tem problema para dormir, sofre de privação de sono, apneia do sono. Esse assunto é muito importante, não deixa de compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. E também, se por acaso gostaria de receber algum estudo bíblico, você pode fazer isso por meio do nosso site. Você pode pedir pelo Facebook também, Rádio Adventos, ou pelo radioadventos.ao, que nós temos uma equipa preparada para estudar a Bíblia com você. Nós estudamos sobre o livro de Daniel, o Apocalipse. Se você quiser receber algum acompanhamento emocional e familiar, nós teremos um enorme prazer em poder ajudar e auxiliar. E nós vamos aqui à nossa conversa com a doutora Rosana Alves. Doutora, nós já aprendemos um pouquinho sobre a importância de dormir às 8 horas, o que acontece com o nosso cérebro enquanto dormimos. E agora eu gostaria de saber, doutora, quais são os benefícios do sono no processo de aprendizagem? A memória depende do sono, concentração depende do sono, até mesmo lembrar palavras positivas dependem do sono. Tem um estudo muito interessante. A gente já sabia que a privação do sono nos atrapalha com a memória, né? A memória de longo prazo. Então, quando a gente tem ali em laboratório, em pesquisa, um grupo que dormiu às 8 horas e o outro grupo que está em privação de sono, o grupo em privação de sono lembra menos palavras de uma lista de palavras do que aquele grupo que dormiu, né? Então, das duas formas, até assim, olha, ele decora a lista
vai dormir e no outro dia tem que falar aquela lista, ok? Quem não dormiu vai lembrar menos palavras do que aquele grupo que dormiu. E também ele decorou as palavras, ele decorou, dormiu, ele lembra as palavras no outro dia. Agora, se ele deixar de dormir de novo, ele pode começar a perder essas palavras, entendeu? Mas aí, isso a gente já sabia. Um estudo muito interessante mostrou que, por exemplo, quais são as palavras? Tudo bem que ele decora menos palavras, mas será que existe um tipo de palavra específica que ele vai lembrar mais ou lembrar menos? Então, convidados também fizeram parte de 2 grupos, um que dormiu e outro em privação de sono. Para ambos os grupos, uma lista de palavras para que decorassem. E, de fato, o grupo que dormiu lembrou mais palavras do que o grupo que não dormiu. Mas na hora que foi olhar-se a lista, ali estavam intencionalmente palavras neutras, como, por exemplo, bolo. Ok. Palavras positivas, tipo um elogio, amor, alguma coisa assim. E palavras negativas, ódio, qualquer palavra negativa, ok? Olha só, as pessoas em privação de sono esquecem mais as palavras positivas e neutras e lembram mais as palavras negativas. Interessante. Não é extremamente interessante? Pensa isso para um casamento. Vai acabar rápido. Não vai durar muito pouco. Entende? E claro, o que a gente vê é que assim, a privação de sono, ela é uma janela que se abre para a depressão, por exemplo, né? Então pensa se não tem tudo a ver. A pessoa começa a lembrar mais dos aspectos negativos da vida. Então a privação de sono, ela é protetora até de casamento, de relação, de amizade, de tudo, porque até no simples decorar palavras, nós vemos uma influência de uma emoção que foi afetada pela privação do sono. Não é incrível? É, realmente é muito interessante. Então, se por acaso você tem dado pouca importância ao seu sono, nesse momento de você talvez tentar ser mais intencional nas suas horas de sono, relaxar, procurar dormir o suficiente, porque, amigo ouvinte, afeta as nossas relações, afeta o nosso dia a dia e nós devemos dar mais atenção a isso, não é, doutora? E a doutora falou sobre o processo de aprendizagem, então, sobre a criatividade e como ela ajuda, por exemplo, na resolução de problemas durante o dia. Nós somos criativos, né? Nós seres humanos somos criativos. E a gente precisa de encontrar rotas alternativas para problemas que estão diante de nós, os desafios do dia a dia. Quando nós estamos em privação de sono, existem muitos estudos bem importantes sobre isso, mostram que a nossa criatividade ela é afetada negativamente pela privação de sono. Até mesmo a tomada de decisão, aquela melhor decisão que a gente precisa tomar numa reunião, numa conversa importante com alguém. Então, quando nós estamos em privação de sono, ou nós passamos pela privação de sono recente, nós temos uma maior dificuldade para sermos criativos. E a criatividade, ela é assim um presente que a gente recebeu de Deus, né? Sermos criativos, termos a capacidade de criar algo ou de mudar e encontrar uma nova estratégia. Profissionalmente, para os estudantes, a gente precisa dormir para ser criativos e até para resolver problemas, tá? E problemas que podem ser do dia a dia mesmo. Será que aquela cadeira passa naquele lugar? Entende? Tô aqui colocando um exemplo aleatório, mas para a dinâmica do dia a dia, para a nossa fluidez de memória, para uma informação aparecer mais rápido para a gente, etc. Depende das nossas horas de sono. É porque nós estamos o tempo todo a tomar decisões, desde o que vai vestir, o que vai comer, o tempo todo. Então, se por acaso você está a precisar de criatividade, precisa tomar decisões muito sérias, talvez devesse também dormir um pouquinho, talvez isso vai ajudar. Sem dúvida. Quando a gente olha, eu gosto muito de falar que nós pensamos que para problemas complexos temos que ter sempre soluções complexas. Não. Às vezes, olha, puxa vida, eu não estou dando conta do meu relacionamento. Lógico, não estou simplificando, né, uma situação assim. Mas existem algumas estratégias que nós podemos utilizar que elas estão à nossa disposição. Então eu preciso melhorar minha concentração. Nossa, a minha memória está falhando.
olha, vamos dormir um pouquinho mais, né? Às vezes é difícil, algumas pessoas pelas suas rotinas dormem ali 4, 5 horas. Talvez a gente não consiga levá-la a dormir já às 8 horas, né? Exatamente. Mas aumenta 15 minutos. Se propõe a dormir 15 minutos hoje de forma intencional. Os 15 minutinhos que passaria ali nas redes sociais, fala assim, não, agora eu vou desligar porque ontem eu fui deitar meia-noite e hoje eu vou deitar 11h40. Entende? Então isso já ajuda. Muitas vezes nós achamos que precisamos já dar um passo muito largo em direção ao nosso objetivo, ao ideal. Mas vamos começar com aquilo que a gente já consegue Coisas fazer. mais simples do dia a dia Sim. mesmo, não é, doutora? E para as pessoas que sofrem de insônia, quais são algumas ações, algumas atitudes que podem ajudar? Eu não sofro de insônia, por exemplo, mas sempre que eu acordo de madrugada, principalmente nessa fase que eu estou gestada, acordo várias vezes durante a noite. E sempre que eu pego no telemóvel, por exemplo, eu tenho muito problema de poder voltar a dormir. Então, gostaria que a doutora citasse algumas ações práticas que alguém que sofre de insônia, por exemplo, pode tomar para ajudar, né, a resolver essa situação. Nossa, jamais pegue o celular se você despertou à noite. Seja ali para ir ao banheiro, fazer um xixi, voltar, ou porque está com sede, ou acordou por qualquer motivo. Faça o mínimo possível de movimentação. Desperte esse cérebro o mínimo possível para que ele consiga voltar rapidamente para dormir, né? Então, o celular é algo que a gente tem que começar a diminuir o uso, principalmente quando a gente já vai deitar. Nós já deveríamos ir para as nossas camas sem o celular na mão, né? Aquela luz vai mantendo o nosso cérebro tão ativo e a gente pode perder as janelas do sono, sabe? Para a gente pegar no sono, melatonina tem que estar alta. A gente perde aquela janela, leva aproximadamente 2 horas para a gente ter aquele pico do sono de novo. Aquele pico de dar aquele sono, né, gostoso, aquele friozinho já no corpo, querendo dormir. Então, a gente não pode perder essas oportunidades. Então, o celular, evitar, vai terminando o dia, vamos já diminuindo o nosso uso do celular. Depois das 5 horas da tarde, é uma recomendação médica, a gente deveria não usar mais bebidas estimulantes, né? Como café, refrigerante, evitar chocolate, tudo aquilo que é estimulante, porque tudo isso vai manter a gente mais desperto, esse cérebro mais desperto. Então, já diminuindo as atividades, se já está em casa, vai desligando as luzes da casa, vai deixando menos iluminado, já vai arrumando a criança para dormir. Não vão para a cama se ainda não estiverem com sono, porque também ficar na cama, como a gente fala no bom português brasileiro, rolando de um lado para o outro, você talvez vai perder ali a oportunidade de relacionar a cama com o momento de dormir também. Então, esses cuidados vão ajudar a gente muito. E, claro, quando a gente cuida da nossa alimentação, isso vai ajudar bastante, porque a gente também precisa de vitamina, a gente precisa de um alimento adequado e etc. para cuidar do nosso sono, né? Fazer as nossas refeições longe da hora de dormir. Pelo menos ali 3 horas antes de dormir a gente deveria comer. Não comer alimentos pesados à noite, porque também podem perturbar o nosso sono, né? Para quem já tem uma dificuldade maior para dormir, a gente fala, por exemplo, para não tomar um banho quente na hora de dormir. Porque tem gente, eu sou de um país tropical, mesmo que não more mais no Brasil, mas eu gosto do banho quente. Eu sempre achei que o banho quente nos ajudasse a relaxar. A gente tem essa impressão, sim, né? Sim. Mas, por exemplo, para quem já tem dificuldade para dormir, o banho quente, ele pode aumentar, né, essa ideia, por exemplo, da adrenalina circulante, que vai deixar a gente mais disposto. Entende? Então, isso não é para quem não tem problema do sono. Eu tomo meu banho quentinho para dormir e consigo dormir, entendeu? Mas para quem já tem distúrbio do sono, a gente fala assim, vai cuidando desses detalhes, vendo, porque de repente aí você consegue já começar a resolver o problema. Claro que o que a gente fala que seria o lugar ideal seria as pessoas que têm problema do sono, fazer uma polissonografia, por exemplo, que é o estudo do sono. Vai para a clínica, fica lá, dorme a noite inteira e é feito toda uma análise do sono da pessoa. Se ela tem síndrome das pernas inquietas, se ela tem uma apneia, que é essa parada respiratória curtinha enquanto dorme,
Se ela, por exemplo, tem qualquer distúrbio, né? Ela não consegue entrar no sono profundo. Então, esse seria o ideal para a gente. Mas como não é acessível a todos, né? Nos diferentes lugares do mundo, são poucos os lugares que as pessoas vão ter esse acesso. A gente fala assim, já que não consegue fazer, vai olhando na sua rotina o que você pode mexer. Claro, sempre que possível, a gente precisa fazer um esforço até para isso, procurar uma ajuda médica. Se é uma insônia, a gente não pode viver em privação de sono. É muito prejudicial. A insônia é uma doença, ok? Que precisa ser tratada pelo médico. Então, se tem uma insônia, se não consegue dormir mesmo, precisa de um atendimento. E junto com esse atendimento, fazer essa higiene do sono, que são esses comportamentos que nos ajudam a dormir. Muito bem, doutora. E as pessoas que usam remédios para dormir, isso pode ajudar ou, na verdade, acabam prejudicando ainda mais? Claro, tem casos e casos, né? Tem pessoas que tomam e não precisariam tomar. Então, o problema da medicação é sempre tomar sem a necessidade de tomá-lo, tá? Então, ele vai trazer, talvez, um prejuízo. Algumas pessoas vão precisar tomar a melatonina, tá? Para poder ajudar a dormir, mas a gente não vai ali na farmácia e compra uma melatonina para a gente e vai tomar. Ela precisa ser com orientação médica, ok? Muita gente é uma questão de hábito apenas, tá? Algumas pessoas têm a melatonina mais baixa, um exame de sangue onde o médico vai pedir ali o nível de melatonina, a gente já tem uma ideia. Depois dos 40 anos, a gente tem uma tendência de diminuir a melatonina. Lembra que ela não é só para dormir, mas ela tem a ver com os outros hormônios. Ela é um hormônio, né? Ela ajuda na reparação celular também, ali cuidar da nossa saúde celular. Então, depois de uma idade, a gente talvez precise da melatonina, tá? Por estas questões, e não vai ser uma melatonina numa concentração alta, tá bom? Então, a gente não sai tomando medicação sem orientação médica, isso é verdade. Não é porque a minha mãe toma e que para ela dá bem, né, dá tudo certo com ela, que eu tenho que tomar. A gente não pode fazer isso nem orientar as pessoas a tomarem as medicações. Tem medicação específica para insônia. Algumas são utilizadas, mas elas não são para o sono. Elas eram receitadas como os ansiolíticos da segunda geração. O diazepam, por exemplo. Diazepam, sim, aqui já se usou muito. Sim, ele é um ansiolítico de segunda geração de medicamentos. O efeito colateral do diazepam é o sono. Por ser uma medicação acessível financeiramente, ela ainda continua sendo receitada para insônia. Mas ela não é a medicação correta para insônia. Porque é o efeito colateral. E ela ajuda a dormir, só que é o sono não REM, que é o sono não profundo. E a gente não pode ficar sem o sono REM, que é o sono profundo. E ela suprime, ela tira o sono REM da pessoa. Por isso que ela tem o sono rebote durante o dia. Ela dormiu à noite, dormiu pesado e passa o dia cansada ou o dia com sono. Deixa eu até falar aqui rapidamente que uma das formas da gente perceber se a gente dormiu bem ou não à noite, se no dia seguinte a gente está cansado. Porque não é pra gente estar cansado depois de ter dormido, entende? Você tá ativo, animado. Ativo, animado e ficar assim até o final do dia, entendeu? Quando a gente começa assim, deu meio-dia, eu já não estou aguentando mais, claro, tem o estilo de vida, né? Se faz exercício físico ou não, a gente vai ter mais disposição, o tipo de alimento, mas o sono... Gente, deixa a gente assim, olha, muito devagar se nós não dormirmos direito. Então, essas medicações que não são específicas, elas podem provocar esse sono rebote, ok? Durante o dia, lógico, porque ela tomou uma medicação que a fez dormir, mas não permitiu que ela descansasse o suficiente. Então, existem medicações que são específicas para o sono, mas são tomadas sob orientação médica. Precisa ser um sono reparador. Muito bem. Você acabou de falar sobre o sono REM e eu me lembrei agora que existem estágios, não é? Do sono. Quais são esses estágios e como é que funciona? São 4 estágios, né? 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3, sono não REM, que é o sono leve. O sono profundo é o sono REM, que é o movimento rápido dos olhos. Que, de fato, o nosso globo ocular, ele fica movimentando rapidamente, tá? É o período do nosso sonho colorido. Se você lembra de um sonho colorido, você o teve enquanto estava no sono REM. Que interessante, né?
Então a gente precisa do sono REM, tá? E todos os sonos são importantes, tá? Senão não existiriam, né? Sim. Então a fase 1, 2 e 3. E eles têm as suas funções, mudam as frequências, as ondas cerebrais, cada uma com uma utilidade diferente no nosso cérebro. Nós estamos a caminhar mesmo para o finalzinho do nosso programa, mas antes eu gostaria de saber, doutora, quais são então as consequências a longo prazo da falta de sono para o nosso cérebro? Doença física, mental, doença espiritual, porque você vai entrando, e lógico, porque está tudo conectado, né? A percepção da vida pode ser prejudicada, os relacionamentos, pessoas em privação de sono podem ter mais pensamentos esotéricos, olha só, falsas experiências espirituais por conta da privação do sono. Então, as visões aí podem não ser muito bem visões. Sabe o que eu brinco? Até brinquei no congresso que nós estamos tendo de saúde aqui em Angola, que eu vim para participar desse congresso e fico muito honrada de ter sido convidada para falar aqui na rádio também. Eu brinco muito com as meninas e os meninos que ainda não casaram, sabe? Se chegar alguém para você e falar assim, ai, Deus me falou que você tem que casar comigo. Faz uma pergunta assim, você está dormindo direito? Porque pode ser só privação de sono. Aqui acontece também muito receber visões, não é? Sim. Muitas pessoas acham que recebem visões de Deus, só que depois você acaba constatando que afinal de contas não são visões Deus reais. ainda fala com o ser humano, Exatamente. sem dúvida, né? Nós temos as nossas experiências espirituais, acreditamos nisso, mas a gente tem que cuidar desse corpo, né? O corpo é o templo do Espírito Santo e ele quer falar por meio de pessoas saudáveis. Não que ele não use aqueles que estão em outras condições, mas nós temos o privilégio de oferecer para o Espírito Santo um templo saudável para que ele possa atuar na sua liberdade para nos usar da forma máxima possível para representarmos a ele nesse mundo, né? Então, até a saúde é muito importante para Deus falar conosco. Sem dúvida. Muito bem. A doutora falou no início que normalmente as pessoas idosas tendem a dormir menos. Estou certa? Sim. Então, de que forma a idade afeta a necessidade de sono? Nosso corpo vai mudando ao longo dos anos, né? E o nosso estilo de vida moderno, ele faz com que a gente ainda envelheça mais rápido. Diferente do que se imagina, nós estamos muito mais doentes, mesmo com tanta tecnologia, a ciência que avançou tanto no entendimento das doenças e na prevenção das mesmas, mas quando nós olhamos, nós estamos mais doentes. Estamos envelhecendo mais rápido. Olha, só a gente pensar o quanto que a gente está ficando com cabelo branco antes do tempo, não é? Exatamente. Eu vejo mesmo no Brasil, é super comum hoje as pessoas com 30 anos já estarem com cabelo branco. Né? Então, quando a gente olha, nós estamos envelhecendo muito rápido por conta do nosso estilo de vida, ok? O envelhecimento existe, mas nós estamos acelerando. E com este envelhecimento, o nosso cérebro vai envelhecendo, o nosso corpo vai envelhecendo. E como consequência, nós vamos dormindo menos. E aquele sono cortado, sabe? Dorme um pouquinho, não dorme direito à noite, mas durante o dia dorme, né? O idoso, ele tem muita soneca da gente pegar ele dormindo ali no sofá, né? Então, deixa eu falar isso de uma forma que é um processo natural de você, ao longo da vida, ir diminuindo o seu sono depois dos 60, 65 anos, tá? E diminuindo essas horas do sono. Mas o grande desafio que eu coloco aqui pra gente, pensar como sociedade mesmo, vamos começar a agir para que essa nossa perda do sono, ela seja o mais tarde possível, né? Quem sabe ali para os 70 anos, 75, se a gente começar a cuidar, para a gente ser jovem, né? Que é bem esse movimento mundial do anti-aging, né? Do anti-envelhecimento, que tem muito que ver com essa qualidade de vida que a gente tanto quer. Muito bem. O programa Vida Plena fica por aqui. Doutora Rosana Alves, é um prazer e muito obrigada por aceitar o nosso convite. Mas antes de finalizarmos, eu gostaria que deixasse conselhos finais para quem nos ouve hoje. Para quem tem problema de dormir, para quem realmente coloca as atividades acima da importância do sono. Que conselhos deixa para quem nos ouve nessa manhã? Cuidem de vocês. Pequenos cuidados trazem grandes resultados. Então, quando hoje você decide dormir pelo menos 15 minutos a mais, amanhã, quando você decide trocar uma bebida que você sabe que não te faz bem por uma água,
Quando você fala assim, nem que seja por 5 minutos eu vou praticar uma atividade física, você está dizendo assim, eu me importo com a minha vida. A gente tem um slogan aí que correu o mundo, né? Todas as vidas importam, vidas pretas importam, né? Assim, a sua vida importa. Né? Nós fazemos tantos movimentos coletivos que são extremamente importantes mesmo, mas quantas vezes deixamos de olhar para o movimento individual? Então eu preciso hoje cuidar de mim, porque a minha vida importa. E quando pensarmos assim, a gente vai melhorar bastante. Então comecem hoje, ó, de manhã você já levantou para as suas atividades, mas se comprometa com você mesma, com você mesmo, que hoje você vai dormir um pouquinho melhor e que hoje, se você tiver a possibilidade, você vai trocar aquele alimento que não te faz bem por uma fruta. Que hoje, em vez de você ficar sentado assistindo alguma coisa, que você vai dar uma caminhadinha, nem que seja dentro de casa, porque isso vai ajudar muito para essa vida que você merece, que é a vida com qualidade, uma vida longa. Amém. Muito obrigada, doutora. Muito obrigada a você que sintonizou a nossa frequência. Obrigada por ouvir o nosso programa até ao final. Saiba, querido amigo, que Deus se importa sim com a sua saúde, Deus se importa com o seu bem-estar. Por isso é que Ele prepara homens e mulheres que nem a doutora Rosana para nos auxiliarem nesse processo de busca por mais saúde e por qualidade de vida. Doutora, que Deus lhe abençoe. Obrigada por mais uma vez aceitar o nosso convite e nós esperamos realmente que o seu trabalho continue impactando a vida de outras pessoas, como tem impactado e impactou a vida das pessoas que vão ouvir ou ouviram este programa hoje. Eu que agradeço o convite, um abraço para todos. Muito bem, o programa fica por aqui e voltamos amanhã pontualmente às 11 horas. Tchau!